O lançamento do livro Rómulo de Carvalho, António Gedeão, Príncipe Perfeito, de Cristina Carvalho, filha de Rómulo de Carvalho, foi no passado dia 24. A sessão de apresentação desta obra contou com a presença de 3 ex-alunos: Nuno Crato, Marcelo Rebelo de Sousa e António Mega Ferreira, que partilharam memórias do professor, educador e poeta e das influências pedagógica, literária e, sobretudo, humana. Realçando que esta obra de Cristina Carvalho não se trata de uma biografia no sentido convencional do termo. Trata-se de uma obra de partilha de factos, mas também de afetos. Ele era o mestre dos mestres, pelo menos na minha vida foi o mestre dos mestres. Porquê? Porque sendo um bom professor, sendo um grande pedagogo, ensinando primorosamente, educando ainda melhor, com uma grande cultura, com uma grande inteligência, com um grande brilho, além de mais com uma grande criatividade, sendo um grande cientista, mas também um homem de letras, era sobretudo um grande homem, era um grande homem de vida, e a grande qualidade era o caráter. Ele, quando entendia que um caminho era o caminho certo, em termos de retidão, de rigor, de exigência, de responsabilidade, seguia o caminho. Foi assim sempre. Seguiu o seu caminho durante o período em que havia um regime autoritário, resistindo serenamente a esse regime autoritário. Quando veio a Revolução, ele entendeu que não tinha condições para continuar a ensinar nos termos que pensava serem os ideais. Foi-se afastando, naturalmente. Portanto, tudo o que fez, onde esteve, foi a obediência estrita a um grande caráter, a uma grande formação, um conjunto de valores e de princípios. E, querendo e sem querer, quando dava aulas de física ou de química, passava os princípios, passava os valores. E isso ficou em milhares de alunos. Marcou-me imenso, e eu cada vez que penso nele e cada vez que leio sobre ele ou que leio trabalhos dele, vou verificando que essa influência é uma influência imensa e que perdura. Não só na abordagem do ensino. O Rómulo de Carvalho foi um professor que era simultaneamente motivador e disciplinador, que simultaneamente liderava a aula e dava liberdade aos alunos para levantarem as suas questões, para seguirem os seus caminhos. Portanto, é um professor que me marcou imenso. Como escritor também me marcou, claro, marcou toda a gente. Como historiador de ciência, talvez sobretudo como pessoa, apesar de eu só mais tarde ter verificado isso. O que nós todos víamos era que era uma pessoa diferente das outras. Não se queixava, era composto, andava sempre elegante, com uma elegância discreta, utilizava as frases corretamente, sempre, falava sempre de uma maneira moderada, ia direto aos assuntos, tinha uma afetividade que não era fácil imaginar à primeira vista, mas uma grande afetividade, e era uma pessoa com múltiplas personalidades, como nós sabemos, como poeta, como fotógrafo, como historiador de ciência, como pedagogo, como professor, como tudo isso. Eu, na altura, quando estava no liceu, descobri, já ele era meu professor, que ele era poeta, que ele era o António Gedeão, e que os meus pais tinham em casa livros dele. E um dia fui-lhe levar um livro para ele assinar. E ele fez uma das suas graças habituais, aquele humor que tinha um humor muito contido, disse: António Gedeão, se voltares depois do intervalo, talvez ele te escreva alguma coisa neste livro, mas eu sou o professor Rómulo. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Eu não lhe chamarei uma biografia, chamarei mais apontamentos biográficos.
revelações da vida de uma pessoa, algumas revelações que realmente, como disse o António Mega Ferreira, as pessoas não faziam a mínima ideia, mas de qualquer forma não tem ficção, e isso para mim é muito difícil, portanto entrar profundamente na realidade e não começar a cavalgar, digamos assim, nas ondas da ficção. Eu penso que se o meu pai fosse vivo e tivesse oportunidade de ler partes deste livro, ele ficaria extremamente comovido. Eu gostei muito das intervenções, quer do professor Marcelo Rebelo de Sousa, do Dr. Mega Ferreira, do professor Nuno Crato, o Manel Freire, que está ligado eternamente, porque de facto foi através daquela canção, daquela melodia que ele compôs para o poema Pedra Filosofal, que apareceu no livro Movimento Perpétuo, o primeiro livro dele de poesia, em 1956, mas de facto a Pedra Filosofal é um poema que nós não apreciamos especialmente, quer dizer, é extraordinário, é um poema extraordinário, mas não é nem o que ele mais gostava, nem o que eu mais gosto. Mas foi através desse poema que ele ficou universalmente, digamos assim, conhecido. Mas o fusto ou o capitel, arca em ogiva vitral. Rómulo de Carvalho, António Gedeão, Príncipe Perfeito, de Cristina Carvalho, publicado pela editorial Estampa, é um excelente ponto de partida para a descoberta da vida e obra de Rómulo de Carvalho, António Gedeão. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.